Alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa web aula. O nosso tema é Revolução Inglesa e eu quero começar falando para vocês sobre o contexto histórico da Revolução Inglesa. A gente sabe que é um assunto muito importante que nós devemos aprender como se deu, e nas nossas lives que nós estamos tendo, nas nossas aulas pelo Google Meet, eu estou falando para vocês o processo que se deu, que aconteceu a Revolução Inglesa. E é importante a gente entender que quando a gente fala de Revolução Inglesa, a gente tem sempre que entender que foi a primeira aí das revoluções burguesas, né, que ocorreriam na Europa. Ela durou mais de 50 anos e foi dividida em 4 fases. Daqui a pouco eu vou falar para vocês essas 4 fases, e é importante a gente analisar uma questão: como que ocorreu esta Revolução Inglesa? A gente pode observar que quando está ocorrendo, quando está acontecendo uma revolução, presume-se que está acontecendo um conflito. Presume-se que nós temos pelo menos 2 lados neste conflito. E é importante nós analisarmos o contexto para entendermos como ocorreu de fato a Revolução Inglesa. Nós temos que analisar, e temos que entender primeiramente quais eram as peças principais que surgiu o episódio da Revolução Inglesa. Dentro deste contexto, nós podemos observar que a Revolução Inglesa ela começou aí em meio à dinastia Stuart, no século 17. E esse período ele ficou aí marcado por 4 governantes, todos absolutistas, e que se contrapunham aos interesses burgueses. É importante a gente dizer que quando eu falo de absolutismo, eu estou falando daqueles reis que eram autoritários, eu estou falando daqueles reis que acumulavam aí poderes nas próprias mãos, e não deixavam a sociedade participar, nem o parlamento. Então, eles decidiam tudo sozinho. Então, nós estamos falando desses reis absolutistas. Quem foram esses reis que governaram aí durante este período da Revolução Inglesa? Nós temos aí o Jaime I, que governou de 1603 a 1625. Nós temos o Carlos I, que governou a Inglaterra de 1625 a 1649. Nós temos o Carlos II, que governou a Inglaterra de 1660 a 1685. E, por fim, o Jaime II, de 1685 a 1688. Então, a gente pode observar que foi um para cada fase da Revolução Inglesa. E a gente pode observar que do outro lado aí, nós temos os representantes dos interesses burgueses, né? A gente sabe que praticamente essa Revolução Inglesa ela foi por interesses burgueses também. E a gente tem aí, duas figuras importantes que a gente não pode esquecer, que foi o Oliver Cromwell e o Guilherme III, ou o Guilherme de Orange. O Oliver Cromwell ele foi quem proclamou a República, assumindo o governo em 1649 e falecendo em 1658. E o Guilherme III, ou Guilherme de Orange, ele assumiu aí o trono em 1688
e terminou aí a Revolução Inglesa. Então esse processo ele termina aí praticamente com o reinado de Guilherme de Orange, ok? Então, quando a gente fala deste processo da Revolução Inglesa, a gente tem sempre que entender que as causas desta Revolução Inglesa, elas foram principalmente o quê? A nobreza absolutista privilegiada pela dinastia Stuart, né? Também pela disputa por poder pela burguesia puritana. Também descontentamento social da pequena burguesia. E também, é claro, as disputas religiosas. Então, a gente pode observar que as 4 fases da Revolução Inglesa, elas foram divididas da seguinte forma. Olha só. Revolução Puritana, que aconteceu de 1640 a 1649. A segunda fase, República de Oliver Cromwell, que começou em 1649 e foi até 1658. A terceira fase aí foi a restauração da dinastia Stuart, que iniciou em 1660 e foi até 1688, e a última fase, a Revolução Gloriosa, em 1688, que encerrou aí o reinado de Jaime II e instituiu a monarquia parlamentar. Então, quando a gente fala desse processo, a gente tem que conhecer os seus antecedentes, correto? Então agora eu vou falar para vocês, continuando o nosso vídeo anterior, né, sobre, né, a Revolução Puritana. A Revolução Puritana está no nosso livro na página 14. Então eu quero que vocês abram o livro e acompanhem comigo o processo de estudo da Revolução Puritana. A gente percebe, alunos, que a Elizabeth I, quando ela faleceu, ela não deixou nenhum herdeiro. Ela não quis casar e ela simplesmente, por opção dela, ela não casou, não deixou nenhum herdeiro aí para herdar o trono inglês. E a gente pode dizer que o trono, então, que antes pertencia, né, à família aí da dinastia Tudor, passa então a pertencer agora, com a morte da rainha Elizabeth I, para a família aí da dinastia Stuart, que inclusive essa família ela governava a Escócia. E é importante a gente dizer que nos reinados do Jaime I e do Carlos I, os conflitos entre a monarquia e as classes emergentes. Quem são essas classes emergentes? A burguesia e a pequena nobreza se intensificaram ainda mais. Ou seja, os conflitos aumentaram no governo de Jaime I e de Carlos I. E a gente pode observar que um dos pontos cruciais aí desta crise, né, desses conflitos, foi inclusive a situação financeira que a família real se encontrava naquele momento, né? A gente pode dizer que os preços subiam muito com a expansão econômica. A gente pode dizer também que a burguesia ela começou a prosperar rapidamente e, no entanto, aí os rendimentos da coroa, né, e da alta nobreza mantinham-se praticamente estagnados, ou seja, praticamente baixa. A gente pode dizer que a coroa ela precisava urgente ampliar aí, né, os seus recursos, mas só o parlamento podia autorizar a cobrança de impostos. Então, o que aconteceu? É óbvio que nessa circunstância o parlamento não ia aí ter consenso, autorizar a cobrança de impostos por parte
da monarquia inglesa. E o que aconteceu? O Jaime I, né, ele sabendo de toda essa questão, de toda essa crise financeira que a coroa inglesa naquele momento estava passando, ele então, sem a autorização do parlamento, ele iniciou aí a cobrança de impostos. Então, o Jaime I, sem autorização, sem o consentimento do parlamento inglês, ele decide então iniciar a cobrança de impostos e uma série de perseguições aí a católicos e calvinistas. A gente sabe que a religião ali da Inglaterra, né, praticamente todos ali eram seguidores da igreja anglicana, a igreja que o Henrique VIII fundou durante a Reforma Protestante, e a gente sabe que o Jaime I ele queria praticamente aí fortalecer a igreja anglicana, deixando católicos e calvinistas de lado. E o que acontece? A gente sabe que o parlamento ele posicionou-se contra aí, o aumento desses impostos e ele também, né, o parlamento começou a praticamente ficar contra essas decisões da monarquia inglesa na época. A gente sabe que também a intolerância religiosa desagradou aí principalmente os burgueses e as camadas baixas da sociedade na época. Então a gente sabe que a Inglaterra estava passando por uma crise financeira, mas ao mesmo tempo também estava passando por uma crise religiosa, porque o Jaime II, além de aumentar aí, além de praticamente aí cobrar os impostos sem autorização do parlamento, começou a perseguir católicos e calvinistas ali da Inglaterra, procurando fortalecer a religião deles, né, da monarquia, que era a anglicana. E a partir daí, a gente pode dizer que o Carlos I, que era filho do Jaime I, ele passou então, né, a prosseguir, ele deu prosseguimento aí na política do pai e aumentou ainda mais os conflitos ali na Inglaterra, entre o poder real e também os membros do parlamento. Assim, a oposição ao rei estava praticamente organizada e começou a se espalhar ali na Inglaterra. Nós podemos dizer que os membros do parlamento exigiam mudanças extraordinárias aí na sociedade, no Estado e nas leis. Então o parlamento começou a mobilizar. O Carlos I, que era rei aqui neste momento, ele se recusou a atender essas reivindicações do parlamento e em 1642 iniciou-se uma guerra civil que ficou também conhecida como Revolução Puritana. Então eu posso dizer que quando eu falo de Revolução Puritana, eu também posso dizer que significa guerra civil. E quem eram os puritanos? A gente está falando de Revolução Puritana, mas quem eram esses puritanos ali na Inglaterra? Era aí, né, os calvinistas da Inglaterra. Os calvinistas, lembrando que a Inglaterra, nós tínhamos aí importantes religiões na época, neste período da Revolução Inglesa, que era a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Anglicana e também os calvinistas, que eram conhecidos também por puritanos. Então é por isso que a gente fala que essa revolução também ela foi aí uma questão religiosa. Por quê? Porque o rei estava aí com seus interesses de proteger a igreja anglicana, fortalecer a igreja anglicana, e onde os católicos e os calvinistas da Inglaterra nessa época também não aceitaram. E a gente pode dizer que durante esta guerra a população inglesa ela se dividiu em dois grupos, né, opostos. Então, esses grupos, de um lado, nós temos aí o representante da monarquia, aqueles que defendiam as ideias do rei, da monarquia inglesa, que foi o grupo dos realistas,
que era formado por cavaleiros que apoiava, né, o rei, e eram esses cavaleiros, esses grupos chamados de realistas, eles eram grandes fazendeiros aí, eles eram proprietários de terras e pertenciam inclusive a altos membros da Igreja Anglicana. E de outro lado, que fazia oposição à monarquia, eram chamados de parlamentares. Esses parlamentares, esse grupo, eles começaram então a guerra, né? Eles que comandaram aí a guerra contra o rei, e esses parlamentares estavam divididos aí em duas facções. Quais são essas duas facções? Eles estavam aí divididos nas facções dos puritanos, né, que eram os integrantes aí da pequena nobreza, burgueses e camponeses, favoráveis aí a uma reforma republicana de governo, e eram também conhecidos como os cabeças redondas. E também os presbiterianos, que eram os membros aí da aristocracia e da grande burguesia, adeptos da monarquia constitucional. Então, dentro desse contexto, a gente pode observar que esta revolução puritana, que também foi conhecida como Guerra Civil, foi o momento em que o Jaime I ele passou aí a coroa para o seu filho Carlos I em 1625, e a Inglaterra então vivia uma forte tensão política entre a nobreza e os burgueses. Isso porque o Jaime I havia imposto uma série aí de sanções e obstáculos contra a burguesia puritana. Carlos I, né, ele até tentou aí conciliar as coisas, mas ele de fato não conseguiu e decidiu então dissolver o parlamento e começou então a governar sozinho. Aí surgiu um grande problema. Por quê? Porque em 1640 o exército ele foi enviado aí para lutar contra os escoceses e para financiar a guerra. Os impostos eles tiveram que aumentar, isso porque aquele momento, né, que eles começaram a aumentar os impostos sem consultar o parlamento, gerou aí uma grande confusão entre o parlamento e a monarquia. E aí começou a deixar as pessoas revoltadas, né? E ainda havia pressão da burguesia puritana, e eles então se aliaram aos burgueses pequenos para mover aí o levante contra o Carlos I e proibi-lo, né, de aumentar os impostos, porque na verdade a Inglaterra naquele momento estava passando por uma crise econômica. E a gente pode dizer que os conflitos, alunos, acabaram aí com a decapitação, né, do até então rei da Inglaterra, e assim terminou a primeira fase da Revolução Inglesa, a Guerra Civil, que ganhou o nome de Revolução Puritana. Ok? Então este é o contexto histórico da Revolução Puritana. Agora a gente vai falar sobre a República de Oliver Cromwell. Esse conteúdo está na página 15 do nosso livro, e a gente pode observar que o Oliver Cromwell, ele então começa uma república na Inglaterra. A gente pode dizer que ele foi o líder da Revolução Puritana. Após decapitar o Carlos I, ele proclamou aí a república e se tornou um lorde protetor da Inglaterra. No seu governo, olha só, alunos, ele tomou aí várias medidas a favor dos burgueses, né? A favor da burguesia. Contudo, ele era aí um puritano fervoroso, e o seu fanatismo o levou a se tornar inimigo de vários dos seus antigos aliados. Então a gente vê uma Inglaterra governada aí por reis que eram anglicanos,
e que agora, com a república instalada, conhecida como República de Oliver Cromwell, ele que era aí puritano fervoroso, ele que era praticamente aí de outra denominação religiosa, ele começou então a fazer oposição aos seus antigos amigos aliados. E a gente pode observar que o Cromwell, ele começou então a fuzilar, né, Levelers e também fechar o parlamento. Então ele praticamente estava começando tudo de novo, aquilo que os seus antecessores fizeram. E ele começou então a se tornar o quê? Um ditador, assim como o antigo rei, assim como o Carlos I, assim como o Jaime I. E ele então governou até a sua morte em 1658 e teve um filho. Mas o jovem Richard, ele não tinha apoio para assumir o governo. E o que a gente observa é que durante o governo, né, do Oliver Cromwell, né, durante a República de Cromwell, ele praticamente aí a economia inglesa foi impulsionada pela aprovação dos atos de navegação. O que de fato são esses atos de navegação, né? Com essa lei, a economia inglesa praticamente ela foi crescendo. E a gente pode observar aqui o que foram esses atos de navegação, né? Constitui que o transporte de todo produto comercial a países europeus via mar, ele deveria ser feito por navios pertencentes à Inglaterra. E com isso, a Inglaterra impulsionava a sua economia. Então a gente pode observar que esses atos de navegação, ele veio para que a economia da Inglaterra prosperasse, porque só era praticamente aí aceito, né, mercadorias, né, essas mercadorias aí negociadas com a Inglaterra, conforme a gente pode observar, elas só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou nos navios dos países que haviam produzido aí as mercadorias. Conforme eu já falei para vocês, essa medida do ato de navegações, ela fortaleceu a marinha mercante lá da Inglaterra, fazendo com que esse país se tornasse a maior potência naval do mundo. A gente pode observar também que no campo econômico foi bom para a Inglaterra e no campo político, Cromwell se tornou aí um governante autoritário e enfrentou aí com violência os movimentos de oposição ao seu governo. E em 1653 ele dissolveu o parlamento, estabeleceu ali uma ditadura hereditária e assumiu o título, conforme eu já falei, de Lorde Protetor da Inglaterra. E aí, após a morte de Oliver Cromwell em 1658, o seu filho, né, o herdeiro Ricardo, ele assumiu o governo, mas teve muita dificuldade aí de manter a estabilidade política e administrativa do Estado inglês. Assim, iniciou-se uma nova disputa pelo poder. Novamente inicia uma nova disputa pelo poder ali na Inglaterra, e aí a burguesia, temendo uma nova guerra civil, né, aquela guerra que a gente acabou de falar, que ficou conhecida como a Revolução Puritana, ele então viu-se que a Inglaterra estava praticamente na iminência de começar uma nova guerra civil, que colocasse em perigo, né, os avanços econômicos conquistados até ali. Aí o que aconteceu? Ele apoiou a restauração aí da monarquia em 1660. E quando eu falo dessa restauração da monarquia em 1660, eu estou falando aí praticamente da retomada
da dinastia Stuart ali na Inglaterra, ok? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Eu expliquei para vocês sobre a Revolução Puritana ou Guerra Civil e também sobre a República de Oliver Cromwell. Espero que vocês tenham compreendido. Faça seus resumos no caderno para que você possa estudar para a prova, para as nossas atividades. Qualquer dúvida, estarei aqui para auxiliá-los. Um grande abraço e até a nossa próxima web aula.